Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é Carta do Leitor, módulo 4, páginas 8 a 14. Vamos lá? Bom, antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, eu trouxe aqui um pensamento, uma frase para vocês refletirem. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Bonita essa frase de Cora Coralina. Então, não importa de onde a gente saiu, de onde a gente começou, e sim o que importa é a nossa caminhada, o que a gente vai aprendendo, né? Semeando, as amizades que a gente vai conquistando. E eu comecei com essa frase porque o assunto, né, que nós vamos falar da carta ao leitor, nós vamos falar sobre, dentro desse assunto, nós vamos falar sobre caminhada. Vejamos então a definição de carta de leitor. Ele é um texto que é escrito por um leitor e ele é enviado para um jornal ou uma revista. Nessas cartas, os leitores eles se posicionam sobre as matérias que eles leram e geralmente eles apresentam o quê? Um elogio sobre uma coisa que ele gostou muito, uma crítica sobre uma coisa que ele não gostou, ou até mesmo uma correção sobre alguma informação que ele acredita ser incorreta. Algumas das cartas enviadas são escolhidas para serem publicadas. E na aula de hoje a gente vai ler uma carta de leitor que foi publicada por um veículo de comunicação. Bom, agora sim nós vamos aí para o livro, páginas 8 e 9. Nós temos essa imagem linda aí, olha que foto bonita. O que as pessoas estão fazendo nesta imagem? Agora fez sentido a frase inicial? Pois é. Então, o que está sendo representado nessa fotografia? Descrevam aí. Você gosta de caminhar? Por quê? Em sua opinião, por que caminhar é importante para a nossa saúde e para o meio ambiente? Não sei se vocês já ouviram, mas os familiares de vocês já devem ter ouvido várias vezes. Nossa, vocês precisam fazer alguma atividade física. Olha, começa com uma caminhada. Caminhar é bom. Com certeza vocês já ouviram alguém recomendando para outra pessoa fazer uma caminhada. Bom, diariamente muitas pessoas vão ao trabalho e à escola a pé. Então, muitos de vocês moram perto da escola e vão para a escola a pé. Eu moro bem longe, então eu tenho que ir de carro, mas se eu morasse pertinho, eu também iria a pé. Você sabia que caminhar é uma atividade física muito importante? Caminhar um pouquinho por dia faz bem à nossa saúde, além de contribuir para o meio ambiente. Pois é, os carros, as motos, o ônibus, né, todos os meios de transporte aí que utilizam combustível, eles poluem muito o ambiente. Então, andar de bicicleta, andar a pé é uma atitude muito sustentável. Vamos seguir então para a aula de hoje. Bom, vamos lá, início de conversa. Você vai à escola de carro, de bicicleta, de transporte público ou a pé? A gente já conversou um pouquinho disso na abertura do capítulo. Entre essas formas de se locomover, qual delas seria mais benéfica ao meio ambiente e à sua saúde? Nós já falamos, né? Andar a pé e andar de bicicleta, né? Carro e transporte público, eles têm muitos poluentes e afetam o nosso meio ambiente. Em que situações você tem o hábito de se locomover a pé? Então, você vai até o mercado a pé, você vai até a escola a pé, vai na casa do amigo a pé. Em que momentos aí, que situações vocês têm o hábito de ir a pé? O texto a seguir é uma carta escrita por uma leitora a um veículo de comunicação. A gente já falou veículo de comunicação, então é rádio, televisão, internet, jornais e revistas. Como você imagina que seja um texto como esse? Então, vocês já ouviram falar sobre carta ao leitor?
A gente conversou um pouquinho já a respeito disso, mas antes disso você já tinha ouvido falar? Bom, então nós vamos ler a carta de leitor e conhecer uma opinião sobre um assunto muito importante. Pela calçada. Adorei essa matéria da última edição. Vocês retrataram exatamente o que penso sobre as maravilhas de andar a pé e a forma de poder perceber e sentir o que temos em nossa volta. Realmente é encantador caminhar por aí. É a melhor maneira de descobrir algo, um lugar diferente, as pessoas, cada detalhe de uma rua, uma árvore e o céu. Caminho bastante e evito ao máximo usar o carro. Faço isso só quando é realmente necessário. E troco também o carro pela bicicleta ou pelo ônibus. Isso me ajuda a redescobrir tudo o que há à minha volta. Obrigada por mais uma matéria excelente. Eliane Aragues, ela assina a carta aí, ela que escreveu essa carta. Ela escreveu para a revista Vida Simples. Aí tem na referência bibliográfica. Bom, no dia a dia, em quais situações você poderia se deslocar a pé em vez de utilizar um carro? Repetitiva essa pergunta, né? Já falamos sobre ela 3 vezes. Você concorda com as ideias da leitora sobre se locomover a pé? Bom, ela diz ali que ela prefere muito andar a pé do que ela troca ir a pé em vez de ir de carro, às vezes ela prefere de transporte público, né? Você concorda com ela? Interpretação escrita. Qual é a relação do título da carta com o assunto apresentado? Então, o título da carta pela calçada tem a ver com o assunto totalmente, porque por onde a gente faz essa caminhada a pé? Pela calçada. Então, vocês respondam aí com as palavrinhas de vocês que essa é a relação, o andar a pé com a calçada. 2. Pinte a ilustração que representa o sentimento da leitora em relação à matéria que ela leu. Ela ficou feliz, ela ficou brava, ela ficou triste ou ela ficou com dúvida, preocupada. Ela ficou feliz. Então, vocês vão pintar o rostinho feliz aqui. Segundo a leitora, qual é a vantagem de se locomover a pé? Então, no texto, ela diz algumas vantagens. Aqui, por exemplo, ela diz, realmente é encantador caminhar por aí. É a melhor maneira de descobrir algo, um lugar diferente, as pessoas, cada detalhe de uma rua, uma árvore, o céu. Então, essas aqui, na opinião dela, são as vantagens dela andar a pé. Então, vocês podem fazer um resuminho aqui dessas informações que ela diz e pode formular a resposta de vocês. Bom, vamos seguir. Bom, assinale, atividade 4. Assinale com X as formas de se deslocar que a autora da carta prioriza, além de se locomover a pé. Então, ela diz lá que ela dispensa o carro, né, para ir a pé, e quando não, ela vai de bicicleta ou de transporte público ou de ônibus. Ela não cita nem a moto, muito menos o carro. Ela diz exatamente o contrário, que ela deixa o carro em casa. 5. Leia o trecho a seguir. Realmente é encantador caminhar por aí. É a melhor maneira de descobrir algo, um lugar diferente, as pessoas, cada detalhe de uma rua, uma árvore, o céu. A palavra em destaque, encantador, ela indica que caminhar não é bom, é muito bom e agradável ou é cansativo. Encantador, ela quer dizer que é muito bom e agradável.
Cite palavras que poderiam ser empregadas no lugar de encantador, mantendo o mesmo sentido da frase. Então, aqui vocês podem falar que realmente é incrível, realmente é legal, realmente é muito bom, realmente é agradável, realmente, o que mais? O que vocês têm em mente para substituir encantador? Vocês escrevam aí, tá bom? 6. Veja a forma como a leitora se despede em sua carta. Obrigada por mais uma matéria excelente. Olha só a palavra excelente aí está destacada. Letra A. Assinale a alternativa correta sobre essa forma de despedida. Revela uma crítica à matéria lida ou demonstra agradecimento pela matéria publicada? Bom, se ela já começa com um obrigada, é porque ela está fazendo um agradecimento. Então, a segunda alternativa aqui, gente. Letra B. A expressão em destaque na despedida reforça que a leitora não gostou da matéria lida ou que ela gostou muito da matéria lida. Puxa vida, ela terminou com a palavra excelente. Quando a gente acha uma coisa excelente é porque a gente gostou muito. Então, também é a segunda alternativa. 7. Pinte o veículo em que a carta da leitora foi publicada. Então, a gente já disse que as cartas ao leitor podem ser publicadas em revistas, em jornais, né? Ou na internet. A gente não falou internet, mas também pode também. Mas a gente viu lá nos créditos finais da carta que ela foi publicada em uma revista. Então, vocês vão pintar aí a revistinha, certo? 8. Quem escreve uma carta é chamada de remetente, certo? Então, se eu escrever uma carta, eu sou a remetente desta carta. Quem é o remetente desta carta? Bom, remetente da carta está lá no finalzinho da carta, é quem assina a carta. É a moça que assinou. Então, vocês vão voltar lá no final da carta e vão copiar o nome dela. Tá? Aí. Como você identificou o remetente? A gente identificou porque ela é quem assinou a carta, certo? 9. Quem recebe a carta é chamada de destinatário. Então, se eu escrever uma carta, eu sou o remetente. Se eu estiver escrevendo essa carta para você, você é o destinatário. E se você estiver escrevendo uma carta para mim, você é o remetente. E eu sou o destinatário desta carta, ou a destinatária, melhor dizendo. 9. Então, quem recebe a carta é chamada de destinatário. Assinale o destinatário da carta lida. Os leitores da revista ou a equipe de redação da revista. Bom, a carta ela foi escrita para o jornal, para a revista, no caso, né? Então, ela é escrita para a equipe de redação da revista. Os leitores, não, ela não escreveu para os leitores. Porque ela nem saberia, não poderia ter ideia que a carta dela fosse uma das cartas escolhidas para ser publicada. Tá? Então, ela escreveu, ela direcionou, destinou a carta à equipe de redação da revista, certo? Bom, atividade 10. Para quais outros veículos podemos enviar uma carta ao leitor? Então, nós enviamos essa carta que a Eliane, se eu não me engano, foi a autora da carta que a gente leu, ela enviou para uma revista, mas também podemos enviar uma carta do leitor, né, para um jornal, podemos enviar para... Hoje a gente não enviaria pela internet, por isso que eu estou evitando dizer internet, porque a gente não usaria a carta, né? Nós utilizaríamos o e-mail via internet.
Então, mas para jornais e revistas seria mais comum a carta mesmo. Então, vocês podem colocar aí na atividade 10 quais outros veículos? Rádio, televisão, leitor não, rádio, leitor não. Jornal, revista, são os meios de comunicação aí que a gente recebe cartas, tá bom? 11. Todas as alternativas a seguir poderiam ser objetivos de uma carta ao leitor. Qual delas indica o objetivo da carta que você leu? Assinale com um X a opção correta. Então, você pode enviar uma carta, né? Carta do leitor, corrigir informações apresentadas em uma matéria. Por exemplo, eu estou lendo um jornal, eu vi, opa, isso aqui está errado. Então, eu vou lá escrever, vou corrigir, olha, isso aqui está errado, o certo é isso. Criticar uma matéria, olha, achei que vocês pegaram pesado, não falaram direito o que tinham que dizer, não gostei que vocês trataram da maneira como vocês trataram esse assunto, então vou fazer uma crítica. Ou elogiar, né? Falar, olha, adorei a matéria que você fez, falar o assunto super pertinente, gostei muito. Então, a carta que a gente leu, ela faz exatamente isso, ela faz um elogio à matéria, tá? Bom, então a gente já falou sobre a definição de carta ao leitor, carta de leitor, né? Não estou falando carta ao leitor, é carta de leitor, tá? Carta de leitor. Leitor é o remetente da carta. É um texto escrito por um leitor e enviado a veículos de comunicação como jornais ou revistas. Nessas cartas, os leitores se posicionam sobre as matérias lidas, apresentando geralmente um elogio, uma crítica ou ainda alguma correção de alguma informação. Entre as cartas enviadas, algumas são escolhidas para serem publicadas. E para finalizar, falar um pouquinho sobre os benefícios da caminhada. Caminhar pode trazer inúmeros benefícios, tanto ao meio ambiente quanto à nossa saúde. Ao nos locomovermos a pé, diminuímos o tráfego de carros nas ruas e, consequentemente, a poluição atmosférica também. A gente falou isso já no comecinho da aula, então só retomando. Então, andar também é uma atividade e que faz bem para o nosso coração, nosso sistema circulatório, além de prevenir muitas doenças como diabetes e hipertensão. Bom, gente, espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Envie as respostas lá no ClassApp e obrigada por vocês terem ficado até aqui comigo. Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau.